Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e na aula de hoje a gente vai falar sobre a prosa romântica no Brasil. A gente vai falar mais especificamente sobre o romance romântico no Brasil. Nas últimas aulas a gente falou principalmente sobre a poesia romântica brasileira, sobre as gerações da poesia romântica brasileira e hoje finalmente a gente vai falar aí da prosa, ou seja, dos textos literários escritos em prosa, dos romances, a gente vai falar um pouquinho dos contos, a gente vai falar um pouquinho do teatro. Na aula de hoje, a gente vai falar mais especificamente sobre os romances, tá bom? Bom, então, antes de falar propriamente sobre os romances românticos do Brasil do século XIX, vale a pena a gente fazer uma distinção aí sobre alguns gêneros literários. Por quê? Quando a gente fala de prosa romântica no Brasil, a gente está falando da produção de textos que se enquadram aí em três categorias literárias, em três gêneros distintos. Começando, gente, pelo romance. Romance em inglês, novel. Depois vocês vão entender por que eu estou trazendo também esses nomes em inglês, tá? Vejam ali a definição do que é um romance. Um romance é uma longa narrativa em prosa, normalmente dividida em capítulos. Um romance apresenta uma quantidade considerável de personagens e situações ficcionais. O romance, portanto, é uma narrativa longa e justamente por isso, por ser longa, dividida em capítulos, beleza? Gente, por que eu trouxe o nome em inglês novel? Beleza? Para vocês lembrarem da novela. Aqui, gente, eu preciso acrescentar uma explicação. Existe um gênero chamado novela literária. A gente não está falando de novela literária hoje. A palavra novel aqui, ela está presente mais para criar um macete. Quando a gente fala em romance, novel, lembre da novela, da telenovela. Tá? A telenovela, gente, ela não tem nada a ver com a novela literária, beleza? Mas a telenovela, ela ajuda a gente a lembrar de algumas características do romance. Bom, uma novela é uma narrativa longa, concordam? Tem novelas aí que chegam a ficar 8, 9 meses no ar. Essas novelas, elas são narrativas porque contam histórias, né? É um gênero narrativo, tá? E as novelas são divididas em capítulos, apresentam aí uma quantidade considerável de personagens, situações dramáticas. Dá para ajudar vocês a lembrar dessas características no romance. Agora, lembrando, gente, o romance e a telenovela são coisas muito diferentes, são linguagens diferentes, são universos diferentes. É só para lembrar desse paralelo, só para fazer, esse paralelo, para que vocês lembrem dessas características, beleza? Bom, a produção da prosa romântica no Brasil também inclui a publicação de contos, né? O Álvares de Azevedo publicou aí a coletânea de contos Noite na Taverna. E o que são contos? São narrativas curtas, tá? Trabalham aí com um recorte temporal mais restrito, com menos personagens, enfim. Para vocês aí lembrarem das características do conto, eu também trouxe o nome em inglês short story, beleza? E quando a gente fala em prosa romântica no Brasil, a gente também está falando da produção teatral. Surge no Brasil no século XIX uma tradição teatral que não está presente nos séculos anteriores. É evidente que havia manifestações teatrais no Brasil anteriores aí ao século XIX. No entanto, é só no século XIX que se constrói, a partir do século XIX, que se constrói uma tradição mais sólida para o teatro brasileiro, né? Tem uma escola de teatro, de formação de atores, que surge no Rio de Janeiro, que era a escola do João Caetano. Surgem alguns autores importantes, como Arthur Azevedo. A comédia romântica no Brasil é muito importante no século XIX. Grandes escritores, como José de Alencar, também escreveram peças teatrais. Beleza? Mas a aula de hoje, no entanto, como dissemos, ela é mais voltada à produção de romances, que corresponde, de fato, ao segmento mais importante da prosa de ficção no Brasil no século XIX. Tá bom? Bom, e quando surgem os primeiros romances na nossa tradição literária? O primeiro romance publicado por um autor brasileiro surge no ano de 1843. É o livro Filho do Pescador, do Teixeira e Souza, beleza? No entanto, o público brasileiro já lia romances, mas lia romances estrangeiros, traduzidos, principalmente romances franceses ou espanhóis, que chegavam até o público através dos chamados folhetins. Esses romances eram publicados aí capítulo a capítulo em jornais periódicos da época no formato de fascículos.
E isso era bom tanto para os leitores quanto para os jornais. Por quê? Era bom para os jornais porque isso fidelizava os leitores e era bom para os leitores porque isso barateava a leitura. O livro no Brasil no século XIX era um objeto raro, caro. Só para vocês terem ideia, não havia editoras de livros no Brasil no século XIX. Aliás, a primeira editora de livros no Brasil, ela foi fundada lá no século XX, né? Pelo Monteiro Lobato, a Monteiro Lobato e Companhia. Na época, os livros, quando eram impressos no Brasil, eles eram impressos porque eles eram encomendados pelos chamados livreiros, eram os donos de livrarias, e as edições, as tiragens eram muito, muito pequenas, tá? Então isso facilitava o acesso da população à leitura, porque esses textos eram publicados na forma de fascículos, na forma de folhetins, beleza? Bom, o primeiro romance, portanto, foi O Filho do Pescador, do Teixeira e Souza, mas esse romance, por alguma razão, não caiu aí nas graças do público. E, de fato, esse livro ele tem alguns problemas, né, de construção que são patentes. Só no ano seguinte, em 1844, é que surge aí o primeiro romance que tem impacto junto ao público, que é A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. A história, gente, é uma história super simples, tem lá o desfecho folhetinesco, né? Tem algum mistério lá. Enfim, para quem tiver curiosidade, o livro aí está à disposição, já é uma obra de domínio público e tem várias adaptações dessa obra, né? Para TV, formato de novela, minissérie, cinema, enfim, uma obra realmente muito popular, tá? No entanto, o romance romântico no Brasil ele só ganha densidade histórica, artística, um sentido, né, mais profundo a partir da obra do José de Alencar. E o José de Alencar começa a publicar nos anos 1850. Os primeiros livros do José de Alencar saem publicados no ano de 1855, mas é em 1857 que ele publica sua primeira grande obra, que é um clássico absoluto da literatura brasileira, que é o Guarani, que é um romance de temática indianista. Pessoal, por que a gente não vai dizer que o José de Alencar é um escritor da primeira geração romântica? Lembrem lá que quando a gente falou de gerações da poesia romântica brasileira, a gente está falando da poesia romântica brasileira. O José de Alencar é um autor que produziu, ele tem um livro de poesia, né? Mas na verdade o José de Alencar ele produziu sobretudo romances, e os romances obedecem a uma outra categoria, a uma outra categorização, ok? E quem foi José de Alencar? Bom, José de Alencar é o principal nome da prosa romântica no Brasil, vale a pena a gente dedicar alguma atenção a ele, beleza? Ele nasceu em 1829, no Ceará, tá? Mas mudou-se ainda na infância para o Rio de Janeiro. O pai dele, que também se chamava José de Alencar, era um padre político, né? O pai dele, inclusive, foi um dos articuladores do chamado golpe da maioridade, que foi aquele movimento que em 1840, né, declarou que Pedro II era maior mesmo aos 14 anos de idade, possibilitando aí ao imperador finalmente assumir o trono no Brasil e por fim a um período de instabilidade política, que foi o período regencial, não é isso? O José de Alencar, portanto, viveu em um ambiente que transbordava, né, política, temas políticos desde sempre, e o José de Alencar na adolescência vai para São Paulo para se preparar para estudar Direito. Tá? Ele faz parte da universidade em São Paulo, do seu curso, não havia universidades no Brasil, o que havia, eram faculdades de Direito. Então ele faz parte do seu curso em São Paulo, parte, né, no Recife, o que era muito comum na época, retorna ao Rio de Janeiro depois de formado, mas não exerce diretamente a profissão. Ele vai se estabelecer como jornalista, tá? Então, José de Alencar é jornalista, escritor, depois ele também vai ter uma carreira política. Ele vai exercer por 3 vezes mandatos aí como deputado federal, depois ele chega a ser ministro da Justiça do governo de Pedro II, e depois ele acaba abandonando a vida pública quando o seu nome é rejeitado por Pedro II para ser senador pelo estado da Guanabara. A partir de então, ele passa a fazer oposição a Dom Pedro II, e o José de Alencar também se destacou no século XIX, no debate público do século XIX, por ser um defensor da escravidão. Tá? Existem, inclusive, hoje obras que trabalham e trazem esses textos, né, do José de Alencar defendendo o indefensável, né, que era a permanência do regime de escravidão no Brasil. Tá? E o José de Alencar ele produziu uma obra bastante ampla. Né? O José de Alencar,
assumiu aí para si essa tarefa de criar uma espécie de espelho em que o país se visse refletido, né? Ele publicou romances que realmente buscavam retratar todos os aspectos da vida social, histórica e política do país no século XIX. Tá? Aliás, não só no século XIX, né? Os romances do José de Alencar, eles também têm uma dimensão histórica. Eles tentam criar uma espécie de macrovisão que represente o país. Beleza? Tradicionalmente, a obra do escritor José de Alencar é dividida em grupos temáticos, tá? Portanto, os romances eles são classificados aí de acordo com os seus temas principais, tá? São 4 esses grupos, começando aí, gente, pelos romances indianistas. O nome já é autossugestivo, não é isso? Os romances indianistas trazem um índio na figura de herói nacional e trazem também aí esse projeto nacional, que é esse projeto de miscigenação racial entre brancos e índios. Isso está presente principalmente nos livros O Guarani e Iracema. Tem um terceiro romance indianista do José de Alencar, que é o Ubirajara, mas é um pouquinho diferente dos outros dois, porque ele se passa num período em que os índios ainda não haviam tomado contato com os portugueses, com os europeus, tá? Então, além dos romances indianistas, a gente também tem os romances históricos, que também, né, o nome aí já explica muito sobre o conteúdo desses romances. São romances que tratam de grandes episódios históricos brasileiros, né? A gente tem também os romances regionalistas, que são chamados de sertanistas, porque se passam no interior do Brasil, é o caso do sertanejo, que se passa no interior de São Paulo, gaúcho, que se passa aí no Rio Grande do Sul, uma tentativa de representar esse Brasil interiorano, um país que talvez fosse mais próprio, né? Porque ao contrário aí dessas grandes cidades litorâneas, teve menos contato com a sociedade europeia, né? E por último, os romances urbanos, que são o tema da nossa próxima aula. Os romances urbanos, eles retratam principalmente a vida na corte no Brasil no século XIX, representam a vida da elite senhorial brasileira do século XIX, beleza? Na próxima aula a gente continua falando do José de Alencar, falando principalmente aí sobre os seus romances urbanos, beleza? Então, obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!